Um registro definitivo de toda a trajetória do precursor do blues aqui na Bahia. Assim é a obra Álvaro Asmar, Uma Vida Blues. Livro que nasceu a partir de uma intensa pesquisa realizada com o próprio Álvaro, que iria comemorar os 60 anos de carreira em 2018 e nos deixou aos 59 anos no final de 2017. O autor da obra, o jornalista do Jornal à Tarde, escritor João Paulo Barreto, e o músico e guitarrista Eric Asmar, filho de Álvaro Asmar, são nossos convidados. Com eles que a gente conversa agora. Inicialmente, bom dia para você, João Paulo. Seja bem-vindo. Muito bom dia, Jefferson. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui para falar do honrado e saudoso Álvaro. Pois é, prazer todo nosso. Bom dia para você também, Eric. Bom dia, meus queridos. Bom dia, pessoal que está acompanhando a gente. São trabalho pelo qual a gente vem se dedicando aí há um bom tempo e agora estamos muito felizes em dizer que estamos muito perto do lançamento. Por um bom tempo, quanto tempo, hein, João? Como você mesmo falou, as datas relacionadas à partida súbita de Álvaro, eu comecei a fazer as entrevistas com Álvaro em 2016. A ideia era lançarmos em 18, né? Quando ele faria 60 anos. A obra se chamava originalmente Álvaro Asmar, 60 anos de blues. Então, assim, com a súbita partida dele, aquela pausa, recuperação, luto, e aí o tempo de pesquisa continuou. Álvaro chegou a ler, válido frisar, 7 capítulos do livro, aprovou toda a minha pesquisa, toda a parte de pessoas, fontes que ele foi me indicando e, obviamente, as conversas profundas que eu tive com ele. O grosso da pesquisa foi com ele em vida? Foi com ele em vida. Eu gravei quase 40 horas de entrevistas com o Álvaro em visitas que eu fazia semanais à casa dele, que ficava ali no Boulevard Suíço. E eram papos que levavam a tarde inteira. Imagino que deva ter sido um desafio tamanho, né? Porque é uma riqueza de detalhes, imagino eu, essa trajetória do Álvaro, não é verdade? Desde quando, não sei se foi o iniciozinho da carreira dele, mas Cabo de Guerra. Exatamente. Né? O Cabo de Guerra, Exatamente. né? Me lembro do grupo Cabo de Guerra, isso nos anos 80, não é verdade? Ou seja, como é que foi esse mergulho na vida dele? O que você priorizou? Primeiramente, o foco principal era dar voz a Álvaro. É um livro biográfico, mas eu prefiro chamar de livro jornalístico. Sim. Eu sou jornalista, então assim, a fala do Álvaro é muito priorizada. As aspas do Álvaro, ela guia a história. Então assim, o livro foi sendo escrito a partir da história da vida dele, desde quando ele nasceu, ele teve o contato com a música ainda criança, as histórias familiares que ele foi me contando, a proximidade com os Beatles, que foi a banda que abriu os horizontes para Álvaro Asmar, para mim também como fã. E aí assim, toda a trajetória foi feita a partir do ponto de vista dele. E eu queria só pontuar uma coisa que eu acho muito importante no livro, é que o livro ele é escrito, ele tem a sua narrativa com Álvaro em vida, até o final do livro. Sim. Apenas o último capítulo, que chama-se Súbita Despedida, que é justamente a surpresa. Súbita despedida. Álvaro passa a ser tratado como uma pessoa que já não está mais entre nós. As aspas estão todas com ele em vida, e tanto que as justas posições, as junções com as fontes são feitas assim também. Álvaro não é citado como alguém que já partiu. Então eu preferi manter essa estrutura porque, primeiro, ele leu parte do livro, então era essa a ideia que eu queria manter. Então, houve uma pausa para, como eu falei, voltar à pesquisa, e a pandemia veio, atrasou também em relação a isso, mas as pesquisas continuaram acontecendo de forma virtual. O Álvaro, ele é reconhecido como praticamente o precursor do blues aqui na Bahia, não é? Deixa eu perguntar para o Eric, você que acompanhou de perto grande parte dessa trajetória musical, falo de perto não só na condição de filho, mas na condição de músico, não é? Você dividiu o palco com Álvaro várias vezes também. Como é que foi esse desafio, ou os maiores desafios enfrentados por ele, Eric, para trilhar esse caminho numa terra do axé? Se é que a gente pode falar assim, não é? Mas o blues, ele encontrava resistência para esse blues aqui ou não foi bem assim? Sim, na realidade ele começou, como o João bem falou, que você também pontuou, do Cabo de Guerra, da trajetória dele se tornando fã dos Beatles ainda em sua infância, aos 6 anos e tal, quando ele começou a tocar. E ele foi descobrindo o blues meio que por um caminho reverso. Ele começou no rock para então descobrir mestres do blues e aí se identificou como um artista de blues numa época em que você ainda não tinha uma consolidação de uma cena nem em âmbito nacional, quiçá, enfim, aqui em Salvador, Bahia, né? Então,
foi um período em que os primeiros artistas, nomeadamente de blues aqui no Brasil, estavam começando as suas carreiras, né? No eixo Rio e São Paulo a gente tem Blues Etílicos, André Cristóvão, Celso Blues Boy, e aqui na Bahia teve o Álvaro Asma com a banda Blues Anônimo, primeira banda, nomeadamente banda de blues aqui da Bahia, foi o Blues Anônimo. E com isso ele foi começando essa carreira, já no início da década de 90, começando a carreira solo, que deixou aí 7 álbuns, 2 DVDs, uma discografia. E, de fato, foi uma estrada que foi pavimentada por ele, de certo modo, né? Como você falou, as dificuldades eram exatamente da ausência de referências disso no momento em que ele começou, mas, por outro lado, eu enxergo também que o fato dele fazer isso com tanta excelência, com tanta dedicação, num cenário carente desse tipo de iniciativa, fez com que as pessoas, num cenário nacional, mas especificamente aqui do nosso estado, recebessem com braços abertos, né? O pessoal, ele sempre teve um carinho muito grande dos fãs pela carreira dele, sempre foi muito bem recebido aqui pela cena cultural da nossa cidade, do nosso estado, né? E, enfim, esse livro celebra um pouco o que o João fala em uma de suas escritas, né? Esse livro se confunde um pouco com a trajetória do blues na Bahia, né? Sim. Porque é o cara que atravessou esse percurso. E falando do livro, vocês estão fazendo já a venda antecipada. O lançamento, o João falou, está previsto para agosto, isso, não é isso? A gente está com essa previsão. Pronto, já lançaram a campanha para venda antecipada. Quem está ouvindo, que conhece Álvaro, conhece um pouquinho, que gosta de blues e quer comprar o livro antecipadamente, como é que faz? Perfeitamente. É uma campanha de pré-venda que a gente está abrindo pelo portal Catarse. E é uma pré-venda em que você pode adquirir o livro antecipadamente, você pode adquirir também, a gente vinculou alguns produtos relacionados à trajetória dele, né? Álbuns, enfim. Itens sobre o Álvaro Asma, você que gosta, você que é fã, você que se interessa. E essa pré-venda ela foi aberta já tem algum tempo, ela está se encerrando agora, nessa quinta-feira, dia 18. Dia 18, a pré-venda se encerra, então ainda dá tempo. Você que é fã do Álvaro, que está nos escutando, nos assistindo, convido aí lá no Catarse, se você tiver em dúvida do endereço e tal, acessa lá o Instagram, @Eric Asma, que está tudo lá disponível na bio, nos stories. E é isso, a gente vai agora dar continuidade, estamos finalizando a parte gráfica. Mandar um abraço, inclusive, para o nosso designer, ilustrador, Alan Maia, está fazendo o trabalho. O livro, além do texto brilhante do meu amigo João Paulo, tem também uma série de ilustrações, teve uma pesquisa de arquivos. Vai ter fotos também, riquíssimo acervo fotográfico. Você vai ter foto de toda a trajetória do Álvaro, fotos que, inclusive, acho que nunca tinham sido publicadas, né? Fotos de arquivo. Vai terminar contando um pouquinho da história do underground aqui em Salvador. Inevitavelmente, lugares e pessoas vão... Vai ser uma viagem. Aparecer, você que gosta da cena de Salvador, tanto a mais contemporânea quanto a, digamos assim, um pouquinho mais antiga, acho que esse livro vai lhe trazer boas memórias. Agora, com certeza, a Álvaro também vai estar presente no Capão em Blues, né? Que vai rolar lá no Vale do Capão, 10 e 11, não é isso? Perfeito, 10 e 11 de maio, Capão Apoio à Tarde FM. Apoio à Tarde FM, é o nosso... enfim, nossa primeira edição do Capão em Blues, né? Um festival que a gente já vem maturando aí há bastante tempo. Um abraço aí da Viramundo. Ildásio, José, Tiago, Ildásio Tavares, que está na produção aí. Um grande abraço para todos vocês. E é isso aí, a gente está muito feliz. 10 e 11 de maio, no Vale do Capão, Chapada Diamantina. Festival Internacional de Blues. Primeira edição do Capão em Blues. Vamos ter Blues Etílicos, Keith Dunn, The Simi Brothers, Alma Thomas, Gustavo Andrade, Candice Fiais, Candombá Blues, Jefferson Gonçalves, eu, Eric Asma com a minha banda. E a gente está preparando com muito carinho, contando os dias. Você que gosta de blues, no fim de semana do Dia das Mães, 10 e 11 que de maio. Maravilha. Vale do Capão, Chapada Diamantina. Maravilha. Agora, deixa eu te perguntar, João, o livro, ele reúne depoimentos também, não é? De diversos artistas, figuras importantes do cenário musical da Bahia. Como é que esses depoimentos contribuíram para a construção dessa história toda? A minha ideia de estruturar o livro como um livro jornalístico era justamente criar as aspas, os diálogos casados relacionados ao que Álvaro foi me dizendo, e eu ia buscar justamente nas fontes que eram citadas. Você, Jefferson, é uma delas, inclusive. Obrigado pela participação. O prazer foi todo meu. Eu me lembro de Álvaro falando de você quando conheceu a sua vida. Vocês tinham em comum o rock and roll como um gosto musical. Eu conheci o Álvaro, eu fazia a Rádio Manchete na época, Isso. Manchete FM, que foi quem me trouxe para a Bahia. Não existe mais a Rádio Manchete, a Rede Manchete já se foi. E tinha um programa de rock chamado Manchete Rock Show. Exatamente. Que eu produzia, apresentava e conheci o Álvaro nessa ocasião, com o Cabo de Guerra. Perfeito. Eu lembro que eu tinha guardado algumas músicas do Cabo de Guerra naquele formato cartucho ainda, né? Que a gente usava muito no rádio, né? Estava tudo ali gravadinho.
Foi quando eu conheci o Álvaro. Exatamente. E aí ele foi me indicando justamente as principais fontes que poderiam justamente criar essa narrativa, quando eu apresentei a proposta estruturada para ele de como seria o livro, e ele gostou dessa ideia. Eu não queria romancear o livro, eu queria torná-lo um livro de pesquisa jornalística, realmente. Então eu conversei com o Carlinhos Brau, que participou do primeiro disco de Álvaro, Margareth Menezes, que também participou do primeiro disco de Álvaro. E aí, assim, essas fontes, André Cristóvão, que Eric falou agora há pouco, que é o pai do blues no Brasil, Mauro Senise, que também participou do Cão de Gato, diversas fontes foram me dando esse arcabouço, essa profundidade da vida de Álvaro Asma, e elas se tornaram ainda mais importantes quando o Álvaro não estava mais aqui. E felizmente eu consegui guardar, captar tudo o que eu precisava da voz do próprio Álvaro. Então, assim, quando ele faleceu, foi aquele choque, mas eu percebi que eu tinha um tesouro nas minhas mãos, porque eu fui a última pessoa com quem ele conversou de forma profissional, para falar sobre a própria vida. Então, assim, eu não podia deixar aquilo nunca. Então, eu fiz vários backups, entrei em pânico, porque eu não podia perder aquele arquivo. E aí, assim, eu comecei a trabalhar naquilo com um certo afã. E aí as fontes começavam a se multiplicar, porque eu tinha os contatos, mas não tinha mais a ponte. Acho que o difícil deve ter sido, isso aqui não vai poder entrar no livro, porque é muita informação, não é? Chegou uma hora que... Chegou a 20 capítulos, né? Então, assim, se fosse fazer continuado, então, assim, seria com o Álvaro em vida, acho que seria até mais capítulos. Eu lembro que nos primeiro ano, 2016, e até o final de 2017, quando o Álvaro faleceu, a gente tinha uma empolgação muito grande, porque ele me escrevia, eu escrevia, a gente se ligava, a gente se conversava. Então, assim, o livro ele foi crescendo. Quando ele faleceu, foi um choque, e aí eu comecei a rever como seria feito. Aí, um papo com o Eric, a gente foi construindo essa ideia de como seria o livro após a falecimento. E para você, Eric, você como filho de Álvaro, como é que você percebe a importância do legado musical do teu pai? E como é que isso influenciou a tua própria carreira também? Você hoje é um músico que também é referência no blues aqui na Bahia, né? Na Bahia e no Brasil. Obrigado, meu amigo. Assim, eu falo como filho, isso... Me torna uma pessoa suspeita para falar, mas tentando ter alguma observação talvez um pouco mais distanciada, digamos assim, eu entendo que é de uma grande importância para o cenário, de um modo geral. É um documento de uma história que nunca foi contada dessa forma. Enfim, como eu falei, né, se confunde com a história da prática do blues aqui na Bahia, e uma história, eu costumo dizer, pouco contada do blues brasileiro, né? Em entrevistas sul-sudeste eu sempre falo sobre isso, né? Porque o eixo hegemônico, digamos assim, da pesquisa sobre o blues no Brasil se dá, sobretudo, sobre Rio e São Paulo, né? Então se conta pouco a história do que aconteceu aqui na Bahia. Então acho que é uma oportunidade que a gente tem de tornar essa história pública aos olhos das pessoas que se interessam por blues, né? Um livro, posso já falar, porque eu já tenho acompanhado aqui o trabalho de João, uma leitura leve, uma leitura que você se sente ouvindo as histórias do próprio Álvaro, lendo o livro, né? O João teve uma sensibilidade maravilhosa ao exatamente dar esse cunho jornalístico. Exato. E deixar que a própria fonte, o próprio pesquisado, digamos assim, falasse com as suas palavras. Então tá um livro leve, uma leitura muito bacana, e que você vai viajar com certeza. As fotos, o acervo que está lá presente também vai potencializar isso tudo. E eu estou muito feliz, estou muito honrado em poder, enfim, contribuir timidamente ali, minimamente, para que isso se torne uma realidade. Imagino. O Eric chegou com o violão aqui, a gente não vai deixar passar batido, né? Posso dar uma sugestão? Para sempre minha vida? Meu amigo lê pensamentos. Não tinha como ser outra música, né? Essa é uma canção que o próprio Álvaro fez sobre a história do bluseiro baiano, né? Ouvi dizer que o Mississippi, o rio Mississippi, onde o blues surgiu, um dia desagou na Bahia, né? Então é uma forma dele contar essa história dele ter se interessado pelo blues, morando aqui e tal. Pra sempre minha vida. Vamos lá. Ouvi dizer que o Mississippi um dia desagou na Bahia. Ao som do blues nos meus ouvidos, uma onda de euforia. Logo entendi que o recado era pra sempre minha vida. Se houve pedras no caminho, nenhuma teve 12 compassos. Na melodia dos meus heróis, busquei a direção dos meus passos.
amigos nesse abraço. Eric Asmar ao vivo aqui no Isso é Bahia, que maravilha, parabéns. Essa música ele cantando em português, mas ele adorava cantar em inglês também, né? Sim, começou a carreira cantando muito em inglês, acho que foi uma coisa que atravessou todo o período, mas essa música faz parte de um álbum, que foi o primeiro álbum que ele gravou somente canções em português, né? Chama Blues à la carte. Blues à la carte, me lembro quando foi lançado. Isso, e o à la carte é uma coisa que marca um pouco esse momento em que ele passou a ser um defensor da bandeira do blues cantado em sua própria língua, né? Sim. Contando a sua própria história. Isso que no Brasil, né? Essa turma toda que vem aí do pioneirismo, né? O André Cristóvão, Blues Etíricos. Celso Blues Boy. Sempre amigos meus e dele, assim, sempre falavam disso, blues em português e tal. E acabou que essa ficha caiu para ele muito claramente, assim, com esse álbum, Blues à la carte. O pessoal que não conhece ainda, tá tudo disponível nas plataformas digitais, toda a discografia, todo o acervo dele. Foram quantos discos, Eric? Foram 7 CDs, 7 álbuns, né? Sim. E 2 DVDs. Está tudo disponível digitalmente, você que quiser assistir. Tem inéditas também, que a gente ainda não conhece. A gente lançou, quando ele faleceu, enfim, foi muito súbita a partida dele, né? Ele teve um infarto, aquela coisa que ninguém planejava, muito precoce, né? 59 anos. Então, haviam projetos inacabados, como esse livro, o Álvaro Asmar, O Vida Blues, e um álbum chamado Family and Friends, Família e Amigos, né? Que era um álbum de caráter comemorativo, em que ele recebia convidados. Então, a produção desse álbum estava praticamente finalizada. As partes de gravação dele estavam praticamente prontas. Então, eu assumi a parte da direção artística final do álbum e tal. E a gente foi lançar... Ele faleceu em 17, no final do ano. E a gente lançou em meados de 2019. Com a temporada aqui na Sala do Coro, do Teatro Castro Alves. Com o André Cristóvão aqui presente também na temporada com a gente. Foi bem bonito. Esse álbum era um álbum que tinha canções inéditas que ele tinha deixado. E que também está disponível já. Chama Family and Friends. Maravilha. Eric, olha, super feliz aqui com essa obra que está prestes a sair do prelo, não é verdade? Perfeito. E parabéns para você também, João Paulo. Obrigado. Parabéns a você, Obrigado, Eric. Sempre um prazer falar de Álvaro Asmar, uma figura que mora aqui no coração. Esse último recadinho, pode ser? Por favor. A campanha termina dia 18, porém nada impede que quem queira adquirir o livro e os produtos que estão atrelados ao livro, como CDs de Álvaro, DVDs, possa estar em contato com o Eric ou comigo via Instagram, via e-mail. Então, por favor, os caminhos aí. Eric, o seu Instagram? Vai lá no @Eric Asmar. O Eric é sem o K e o Asmar é com 2 S's, né? @Eric Asmar. Lá tem, enfim, um canal direto de comunicação que eu tenho com quem acompanha meu trabalho e também com esses trabalhos que a gente faz relacionados à obra do artista Álvaro Asmar, né? Tá tudo lá, tudo disponível. A pré-venda, lembrando que está disponível pelo portal Catarse até agora, dia 18. A previsão é que a gente lance esse livro no segundo semestre. Mas, enfim, convido você a acompanhar-nos por lá também, porque tem esse canal direto de comunicação. Meu amigo João Paulo Barreto aqui, uma prata da casa aqui da tarde. É verdade, jornalista nota 10 aqui do Caderno 2 do Jornal à Tarde. Obrigado, Jefferson. Eu ainda escrevo para o impresso, então assim, não por isso, mas eu não tenho Instagram. Mas eu tenho e-mail, joaopaulobarreto40@gmail.com. Me escreve que a gente acerta a forma de adquirir o livro e aí vai ser muito prazeroso poder levar essa história à frente. João Paulo Barreto 40 @gmail.com. João Paulo, um prazer, muito obrigado. Sucesso, parabéns pela obra. Obrigado, Jefferson. E muito obrigado a você também, Eric. Obrigado, queridos. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Abraço forte. A gente se vê no Capão em Blues. Capão em Blues. 8h51 agora.